O dólar está se beneficiando deste período turbulento e a possibilidade de um aumento da taxa do Fed deve apoiar ainda mais a moeda. Jennifer Lee, BMO. A chanceler alemã Angela Merkel indicou que a União Europeia e os Estados Unidos estão seguindo direções diferentes sob a administração Trump. Que benefícios poderiam ser perdidos com o fim dessa relação? Eu não acho que se trata apenas da relação entre os Estados Unidos e a Europa, mas também da relação entre os Estados Unidos e o Canadá, a Alemanha e o Reino Unido. É quase como se os Estados Unidos estivessem se afastando de todos os países do G7. Especialmente agora que certos grupos estão tentando perturbar a paz nesses grandes países. É muito importante manter um senso de forte unidade entre eles. Quando não há unidade e cooperação em assuntos importantes como comércio ou mudança climática, criam-se potenciais portas para esses grupos atacarem. Quando o G7 não está unido, todo o grupo corre risco. É como se esse fosse um ponto fraco do grupo, que representa cerca de 1/3 do PIB mundial. Eu não diria que essa relação estivesse acabando, pois seu estado atual se deve à postura do novo presidente dos Estados Unidos, que é muito diferente dos presidentes anteriores, e ninguém sabe como será a próxima administração. A economia americana cresceu 1,2% durante os 3 primeiros meses deste ano. Que fatores contribuíram para este rápido ritmo de crescimento? 1,2% foi uma taxa de crescimento inesperada, em comparação com as estimativas iniciais de 0,7%. Houve suporte de quase todas as áreas da economia, incluindo os gastos do consumidor e os investimentos empresariais. Os gastos do governo também foram menos negativos e o crescimento das importações também foi mais lento do que o esperado. Entretanto, é importante lembrar que, em geral, o primeiro trimestre ainda foi muito fraco. Apesar dessa melhora, nós podemos até culpar fatores sazonais, mas os gastos pessoais tiveram uma pausa após 3 fortes trimestres consecutivos. Portanto, precisaremos de gastos mais fortes e mais investimentos empresariais durante o restante do ano. O Fed considerou a fraqueza do primeiro trimestre como transitória e a nossa expectativa ainda é de um aumento da taxa de juros em junho. O dólar permaneceu forte diante de várias moedas após o teste de mísseis da Coreia do Norte, como a moeda americana rompeu os baixos níveis anteriores. Eu não diria que se trata da força do dólar. Algumas das outras moedas têm estado mais fracas, o que ajudou o dólar a romper essas mínimas. A libra esterlina, por exemplo, foi prejudicada pelo ataque terrorista em Manchester, pela queda na liderança da primeira-ministra Theresa May nas pesquisas e por alguns dados econômicos mais fracos. O euro continua sendo prejudicado pela contínua postura cautelosa do BCE. O dólar canadense sofreu o impacto dos decepcionantes cortes de produção da OPEP, que não atenderam às expectativas. Nesse sentido, eu acredito que esse seja mais um caso de fraqueza das outras moedas, mas, obviamente, o dólar americano ainda está se beneficiando desse período turbulento e a possibilidade de um aumento da taxa do Fed deve apoiar ainda mais a moeda. Obrigado por conversar com a gente, Jennifer. Continuem conectados a Dukascopy.